Ei, tudo bom? Pai Senhor, boa noite. A paz do Senhor, irmã, tudo bem? Graças a Deus. Com Primeiramente, você, primeiramente eu quero te pedir desculpa pelo atraso. Pes- tranquilo. Pessoal, eu marquei essa live às 7 horas. Esse ao vivo aqui é uma live estilo podcast, onde nós vamos poder falar, conhecer um pouquinho da nossa irmã Gabriela. Ela que é, só um minutinho, ela que é uma pessoa que tem muita relevância, uma pessoa com vontade, e nós vamos falar de um tema muito importante, que é o equilíbrio, né, Gabriela, entre trabalho e a nossa missão que nós cumprimos. Ou seja, pessoal, nós vamos falar com essa jovem aí, e ela que é um exemplo, tá? É uma jovem estudiosa, ela que além de estudar muito e ter uma profissão muito importante hoje na sociedade, que é dentista, entendeu? Ela também tem dedicado a vida dela para a obra de Deus, que é o mais Amém. importante, é a obra de Deus. Então vamos falar para o pessoal de onde você mora, de onde você é, se apresente um pouquinho. Bom, pessoal, Pai Senhor, boa noite, né? Meu nome é Gabriele, eu tenho 22 anos. Atualmente eu moro aqui em Trindade, no interior do estado de Goiás, para quem não conhece. Sou cirurgiã dentista, me formei no ano passado e estou vivendo aquilo que o Senhor tem, acredito que Ele tem para minha vida, né? Que é glorificar o nome dele através da minha profissão. É, nasci num lar cristão, tive esse privilégio, né, de nascer num lar cristão, de ter uma família que realmente ama o Senhor, não apenas ama, mas serve o Senhor, né? Verdadeiramente serve o Senhor. Eu tive muitos exemplos, bons exemplos, né? E eu devo isso a eles também, com certeza, né? E é um prazer estar aqui, poder, né, falar um pouco sobre a minha história, falar um pouco sobre aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Gente, quando ela fala que ela nasceu no lar cristão, é verdade, tá? Porque eu conheci a família dela aqui nos Estados Unidos. Gente, que família de pessoas dedicadas para a obra de Deus, tá? Os seus tios, o pastor Juanito, o evangelista Joel, meu xará, o seu tio, pastor Gilson. Conheci também um outro tio seu também lá, que agora não lembro o nome, eu já não conheci ele. Mas é uma família dedicada para a obra de Deus. Sim, amém. É uma família grande, É, mas é uma família grande que ama o Senhor. e a sua família, ô Gabriela, você já veio aqui nos Estados Unidos? Eu nasci aí, na verdade. E aí Ah, depois que eu vim para o Brasil, então você tem passe livre. tenho. Aqui, gente, eu fui na igreja do seu tio lá, do Gilson, né? Onde ele é o Sim, presidente, né? É pastor presidente. Eu fui lá, na verdade, eu fui na igreja, é, uma filial, né? Acho que é a igreja de do Milford, pastor né? de Milford, do pastor Marcos. Pensa num pastor gente Sim, boa. Conheci a esposa dele, a filha dele, não tem os membros lá. Nossa, que igreja grande, hein? Nossa. sim. Sua família tem eles têm um trabalho ministerial muito grande aqui, tá? Não só aqui, como no mundo todo. Ou seja, não é à toa que você dedica tanto para Deus, né? Tem onde puxar. Não é isso mesmo? Amém. Eu fiquei muito feliz pela amizade que eu peguei com vocês. Para mim, seu tio, então, o Juanito, eu falo Juanito, eu gosto de falar Juanito. Eu acho mais chique falar Juanito, não tem? A gente chama ele de Tiquinho. Chiquinho, olha. Pois é, então você. Nós já falamos um pouquinho da sua vida, você se apresentou um pouquinho, claro que nós vamos falar mais, entendeu? Dos seus princípios, né? O que fez, o que te motiva, né? Você falou que a sua família, né? A sua vida cristã, né? Mas você. O que mais pesa para você preservar e manter o seu nome, manter sua identidade? O que mais pesa para você? Eu creio que assim, essa é uma questão assim muito que eu tenho pensado esses dias sobre o quanto a gente deve se importar com o que pensam sobre a gente, né?
E a verdade é que a palavra de Deus enfatiza muito a questão do equilíbrio. E eu penso que, assim, a gente deve se importar no sentido de que nós devemos dar testemunho, de glorificar o nome do Senhor. Quando eu me importo com o que as pessoas pensam, porque eu me importo com o nome do Senhor sendo glorificado através de mim, então eu estou pensando da maneira correta. Então, assim, eu me importo nesse sentido, né? Eu zelo pelo meu testemunho, eu zelo pelo meu comportamento, no sentido de que eu quero que as pessoas vejam Cristo através de mim, né? E Nossa, é claro que, assim, às vezes, obedecer a Cristo também vai significar que você vai fazer coisas que as pessoas não vão compreender, né? E nesse sentido, aí nós parecemos loucos, né, para esse mundo. Mas quando Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele vai pregar, ele vai falar, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Se eu chego num ponto onde, para mim agradar os homens, eu preciso desobedecer a Deus, então ali termina a minha parte de, né, da maneira como as pessoas me veem. Porque se eu me importo com a maneira como o Senhor me vê e eu agrado a Ele, consequentemente, eu não vou dar mau testemunho, né? Nesse sentido, assim. nossa, é muito forte. É muito forte. O pessoal está perguntando aí de onde nós somos. Eu estou falando aqui agora dos Estados Unidos, da cidade de Manchester, no estado de New Hampshire. Uma cidade 1 hora de Boston. Boston é mais conhecido. E a irmã Gabriela, pode falar, irmã? Eu estou de Trindade, Goiás. Ó, o pessoal de Goiás aí, Trindade. Como que é aí? Como que é o clima aí? Como que é? Fala um pouquinho, só vamos ver. É calor, é muito calor, é muito calor. Pois é. E vou querer conhecer você primeiro um pouquinho falando da sua profissão. Como que você despertou assim essa vontade de dentista? Como que surgiu essa opção para você? Como que foi? Na verdade, sendo bem sincera, eu nunca quis ser dentista. Né? Olha, Era a última opção que eu tinha, assim, sabe? Mas a gente nunca sabe quais são os planos do Senhor, né? Então, quando chegou assim na época de fazer o vestibular, né, eu sempre quis ser escritora, professora, ir por essa área. Nunca imaginei, sabe? Eu não imaginava a área da saúde, não, nunca imaginei que eu combinava com essa área também. E aí eu comecei a orar, porque eu penso que assim, aquele versículo, né, de Coríntios que fala seja comer, seja beber, fazer tudo para a glória de Deus. Se Deus é. tem um plano e ele se importa com cada detalhe, com certeza a nossa profissão está incluída nesse plano também, né? Não É. teria como estar de fora. E eu perguntei para o senhor, falei, qual é a profissão que o senhor tem para mim? Considerando o plano que o senhor tem para mim, considerando que o senhor sabe aquilo que eu ainda não sei, né? O senhor sabe o que vai ser mais útil para a tua obra, o que vai dar certo lá no final. E o Senhor começou a colocar no meu coração o desejo de fazer odontologia. Isso, assim, na época do vestibular mesmo. E aí eu comecei a orar, eu fiz vestibular. E aí eu tentei me inscrever para a faculdade de letras, que era o meu sonho, só que o site caía, eu não conseguia me inscrever. E consegui me inscrever somente na de odontologia. E era numa cidade, assim, uns 100 não, mais, acho que é mais cerca de 100 quilômetros da minha cidade, sabe? Nossa, E, isso. E aí eu falei para o senhor, eu falei, eu vou me inscrever em um lugar, então, eu vou fazer essa inscrição. E se for da tua vontade, eu vou passar. Se não for, não me deixa eu passar. Porque se eu passar, eu vou crer que é o Senhor. Só porque eu me inscrevi, eu ainda ficava preocupada, porque é algo que eu nunca tinha pensado, né? uhum. E aí teve um dia que um pregador foi lá na nossa igreja, um culto dia de semana. E aí ele era missionário, ele tinha acabado de voltar do campo, e ele foi contar o testemunho dele. E aí ele falou assim, alguém aqui quer ser missionário? Eu logo levantei a mão, né? Aí ele falava assim, aí ele falava assim, quer ser missionário na África, tal, né? Ô Deus, eu tô aqui, hein? É. Aí foi, eu falei assim pro Senhor, eu falei assim, Senhor, porque a cidade que eu moro chama Trindade. E a cidade que eu comecei a fazer faculdade, que é essa, né? Se chama Anápolis. Aí eu falei pro Senhor assim, eu falei, Senhor, vamos fazer assim. Ele falava lugares como a África, a Ásia, né? Aí eu falei assim, se ele falar quem quer ser missionário em Anápolis, eu vou saber. Eu vou saber que é o Senhor, né?
E aí ele começou, quem quer ser missionário na Europa, na Ásia, e foi. Aí eu falei, não, tem que voltar, senhor. Aí ele começou, quem quer ser missionário em Trindade? Eu falei, ó, tá chegando perto. Aí ele, quem quer ser missionário em Santa Bárbara, outro interior que tem aqui. Tanto que ele falou, quem quer ser missionário em Anápolis? Eu levantei, eu falei, é a confirmação que eu precisava. E aí Nossa, nisso, aí nisso eu comecei a orar e eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade, né? Eu não sei o que é melhor para mim. E quando eu fiz essa oração, aí apitou o e-mail no meu celular que eu tinha sido aprovada. nossa, Porque é a forte, faculdade é hein? muito cara, né? A faculdade é muito cara. E aí eu ganhei bolsa 100%. O Nossa. Senhor fez esse milagre, porque é realmente muito caro, né? Porque tem os materiais, tem gasolina, tem lanche, tem tudo. Então, assim, eu realmente precisava ficar isenta da mensalidade. E o Senhor fez isso, né? Então, pareceu que eu tinha sido aprovada na bolsa 100%. E nesse momento eu chorei muito. É, Deus capacita, né, os escolhidos, né? Isso Sim, você, ele te preparou você de berço, te deu de você aquela vontade de estudar, vontade de ser comprometida, né, com os estudos, compromisso, amém, isso tudo faz parte do seu propósito, né? Isso mesmo. E amém. eu fiquei sabendo, né, olhando, conhecendo você, as pessoas que te conhecem, que nós temos amizades em comum, que você tem um trabalho, né, que você está conseguindo trazer a sua profissão um pouco para, para dentro do seu projeto ministerial. Mas agora que nós falamos um pouquinho do seu projeto, da sua vida profissional, conte quem é a Gabriela dentro do ministério. Na verdade, assim, eu creio que a minha vida seja o ministério, né? E a profissão seja um meio de também vivenciar esse ministério, né? A profissão, eu nunca sonhei com nenhuma profissão, né? Assim, eu sempre quis ser escritora, mas eu nunca tive. Porque tem muita gente que fala, eu sempre quis ser veterinário, eu sempre quis ser médico, eu sempre quis ser engenheiro, né? Eu nunca tive esses sonhos assim. Então, assim, sempre sonhei em ser missionária. E eu Nossa, encontro. sério mesmo? Sério. E eu encontro na minha profissão uma maneira de viver o meu ministério também, né? Então, assim, a área da saúde, eu vejo na área da saúde, com certeza, assim, às vezes é mais fácil de entrar em alguns lugares, né? A gente sabe. Então, assim, é ser estratégico também, né? Olha, você não. Tem uma pergunta que eu ia fazer que eu já vou cancelar aqui. Porque quem tem o sonho de ser missionária não precisa responder a pergunta se você é capitalista, se você é aquela pessoa que o dinheiro. Qual a importância do dinheiro na sua vida? Você tem o sonho de ser missionária, então não tem importância, não tem muita importância. Dinheiro veio por consequência, né? Porque a vida do missionário, nós sabemos quanto é realmente entregar sem querer nada em troca, a não ser ver o resultado do trabalho aqui na Terra e ter o galardão no céu, né, irmã? Sim, Pois é é, verdade. aí com isso, continua para nós, a história tá boa. Aí com isso você tá no seu ministério, aí agora fala um pouquinho da junção, como que você está trabalhando, o que você já está trabalhando, e já aproveita e já fala o que vem aí, o que a gente espera, quais são os projetos, para nós ajudar a orar. Amém. Oração nunca é demais. É verdade. É, Na verdade, assim, o que o senhor sempre colocou no meu coração foi trabalho com moças, né, e trabalho com crianças, né, essas áreas específicas assim. E com Uhum. moças, eu criei um projeto no ano de 2020, se eu não me engano, né, eu estava com 16, então acho que é isso mesmo, 2020. Então, matemática não é o meu forte. Então, é o ano de 2020. E desde então eu tenho assim, eu tenho feito, na verdade, assim, na minha igreja, eu criei um Instagram na época e comecei, e aí ele foi hackeado, aí depois eu criei outro, mas assim, eu faço mais na minha igreja, às vezes na época da faculdade eu criava um grupo de estudo bíblico com as moças. Então, assim, nas moças da minha sociedade mesmo, né, que eu tento Uhum. fazer isso, e se o senhor me permitir, nas nações, né, continuar esse projeto.
E em relação às crianças também, aí que entra a resposta da sua pergunta, né? Você falou a questão da junção do ministério, mas o chamado. É, eu creio que quando a gente oferece, né, aquilo que o Senhor nos capacita, então nós temos coisas para oferecer. Nós temos talentos, nós temos uma profissão, por exemplo, e nós podemos usar isso para evangelizar. E eu criei algumas histórias, né? Isso aí vem a parte que eu sonhava em ser escritora, que unem a educação e saúde bucal com a evangelização, né? E Olha, aí tem a história do João. Aí não foi publicado ainda, estamos então, organizando aí. então você está colocando assim, de certa forma você está conseguindo impor aquele sonho seu de escritora. O que você faz? Você está colocando em um livro? Você está escrevendo? Como que é isso? Essa história de João? Como que você está colocando isso em livros? Como que explica melhor um pouquinho esse trabalho assim? Na verdade, o livreto está pronto. Se chama Projeto Isaac, que é levando um riso, porque Isaac significa riso, né? Um riso tanto espiritual quanto físico, né? Que a gente ensina a cuidar Como é o dos nome do dentes. projeto? Só para repetir para nós. Projeto Isaac. Olha, Porque Isaac significa riso, né? E aí eu pensei nisso, levando um riso tanto espiritual quanto físico, porque a gente e ensina a risos cuidar. tem conexão com o dentista. Isso, Muito, exatamente. muito legal, é. Ensina a cuidar do sorriso e do coração. É verdade, né? E Aí aí você, aí você coloca aí você faz uns panfletos, como que é? Livretos, não é? Como que? é livreto, isso, é livreto. É livreto. Aí eu já fiz, e aí tá no processo, né? Questão tem direitos autorais, enfim, tem que arrumar tudo, né? Tem a burocracia, a parte burocrática de livro, né? Mas é a história do João, ele é um menino que ele não gostava de escovar o dente, e aí ele mentia sobre ter escovado o dente para a mãe dele, né? E Uhum. aí acabou que um dia ele teve uma cárie, o dente dele começou a doer, e aí ele foi no dentista e ele aprendeu a escovar o dente da maneira correta. E aí o dentista arrumou o dente dele. Nisso aí a gente ensina a criança como escovar o dente, como passar o fio dental e tudo mais. E aí ele chega em casa e fala, mãe, arrumou meu dente, mas meu coração ainda tá apertado, ainda tá triste, né? E aí Olha, a mãe dele fala assim, é porque você mentiu. Tinha uma manchinha nossa, no dente, mas agora tem uma mancha no coração também. E aí a mãe dele, aí ele fala, então vamos no dentista para ele tirar a mancha do meu coração. Aí a mãe dele explica que essa mancha só Jesus pode tirar. E aí a gente entra com o nossa, plano da salvação, né? Para mostrar para a criança, né, que ela precisa escovar o dente e ela precisa de Jesus também. nossa, aonde compra esse livro, gente? Já agora eu achei interessante. Nossa, parabéns mesmo, muito criativo você conseguindo colocar a educação bucal, né, da sua profissão, junto com educação espiritual. Olha que legal. Parabéns. Parabéns. Amém. E isso, de certa forma, você está. Porque hoje, doutora, tudo que a gente. Praticamente as novas gerações que estão vindo estão perdendo o hábito da leitura. Não é isso mesmo? Então, assim, quando você consegue fazer essa forma bem atrativa, né? Por certo, esse livro deve vir de figuras ilustrativas, não é? É para Olha aí que criança, legal. é. Pois é, então, assim, vai ficar bem legalzinho, né? Quando as crianças lerem, vai incentivar a leitura. É o objetivo também, né? Assim, Nossa, a gente está numa era digital, né? E o digital ele é muito bom. A gente tem que saber aproveitar todas as ferramentas que nós temos e sabe aproveitar o melhor. Mas, assim, às vezes a gente vê que as pessoas perdem. Algo interessante que o meu pastor falou um tempo atrás, e que eu fiquei meditando, é que as cercas que os antigos colocaram, a gente tem que, antes de tentar retirar, a gente tem que perguntar por que que foi colocado. E ele falava isso em relação a hábitos, né? Às vezes, assim, os nossos pais, nossos avós tinham hábitos, e às vezes a gente acha que a gente está num tempo novo e tudo tem que ser diferente. A verdade é que nem tudo tem que ser diferente. E existem muitos hábitos, e isso era no contexto de igreja, assim, falando, né? Mas
trazendo para isso também, existem muitos hábitos que vão se perdendo, mas que não podem se perder. E o hábito da leitura, com certeza, é um desses, né? Porque força a nossa mente a aprender, força a nossa mente a pensar. E é uma das coisas Uhum. que as pessoas menos têm feito ultimamente, principalmente com a inteligência artificial, né? E a criatividade, o processo criativo, tudo vem se você se forçar a pensar também, né? O Senhor inspira, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. De se colocar à disposição, de olhar as coisas e se permitir ser inspirado. Porque se tudo vem Nossa, pronto, como eu me permito ser inspirado também, né? nossa, muito forte. Deixa eu só pegar um negócio rapidinho, só um minutinho para ficar online on. Pois é, aqui, você falou, você citou o seu pastor, né? Você é de qual igreja? Eu sou da Assembleia de Deus do Evangelho Pleno, aqui em Trindade. Ah, é? Qual é o nome do pastor? Mandar um Pastor abraço para ele. Elton. Como? Pastor Elton Rodrigues. Pastor Elson Rodrigues, abraço para Isso. você, meu amigo. Que Deus continue abençoando você. Olha que serva que você tem aí na sua igreja aí, ó, o trabalho. E então isso é mérito, né, também do pastoreio, não é isso mesmo? Amém. Do Louvar a Deus ministério. pela minha igreja, pela vida do meu pastor, dos meus amigos da igreja, dos irmãos que caminham comigo, né? Glórias a Deus. Um abração para todos os irmãos aí da igreja da Assembleia de Deus aí Trindade. de Trindade, entendeu? Eu aqui também, inclusive essa sala aqui, onde nós estamos fazendo essa live, eu uso essa sala aqui com a permissão do meu pastor Aliston Pereira. Eu sou do Ministério Assembleia de Deus Filadélfia aqui de Estados Unidos. O ministério começou pequeno, hoje nós somos em 16 igrejas. Uau, glória a Deus. Então, tem um trabalho de missão muito grande, né, em outros países, no Brasil, entendeu? Tá, é uma igreja que está cumprindo, assim como a igreja aí do pastor Elcio, né? A igreja também, com o meu presidente aqui, com o pastor Eduardo, estamos também na luta aqui, tá? Você está aí no Brasil trabalhando, nós estamos aqui nos Estados Unidos. Pois é, Amém. eu vou fazer uma pergunta para você, já que você é abençoada de passe livre para ir e vir. Então, tá nos seus planos, projetos tá nos seus planos, apesar que você orou para Deus para o seu ministério, ser aí na sua cidade, ok, tudo bem, não estou aqui julgando, parabéns, as crianças aí precisam disso, mas passa no seu plano a experiência de fazer essa missão, outros lugares, novos tipos dentro da área. Fala um pouquinho disso, se você já pensou nisso. Sim, com certeza. Eu penso disso todos os dias. E é o meu sonho, na verdade. Eu creio sim que o Senhor vai realizar. Creio que foi Ele que colocou no meu coração. Na verdade, tenho convicção disso. E tenho um amor muito grande pelos povos muçulmanos, né? E se o Senhor me permitir, tenho vontade, até me emociono só de falar, de servir esse povo. Nossa, é forte, hein? É forte. E você, dentro da sua própria família, você tem pessoas igual o seu tio mesmo, o seu tio o Juanito. Sim. Ele começou um trabalho missionário há muitos anos que hoje é incalculável, né? Gente, olha, eu acredito que assim como eu, todos que estão assistindo aqui estão emocionados com a sua história, tá? Tá muito emocionado com a Amém. sua história e que vai servir de inspiração para você. Eu vou falar com você, eu quero saber mais um pouquinho por quê. Como que você consegue conciliar, né, a sua vida profissional com o ministerial? Porque nós sabemos que é pesado, né? O trabalho é igual eu. Eu tenho meu trabalho, eu tenho o programa Voz que Edifica e é puxado. E tem que ter muito amor. Fala um pouquinho desse equilíbrio que você começou falando na live. Na verdade, essa é a parte mais difícil, assim, pelo menos para mim, né? Eu acho que ter equilíbrio é muito difícil. Porque quando a gente gosta muito de algo e a gente começa a se envolver, às vezes a gente tende
a querer dar tudo de si naquilo, o que é correto, mas ao mesmo tempo sempre tem um limite daquilo que é saudável também, né? Até onde eu devo me doar, porque às vezes foge das nossas capacidades, sabe? Às vezes tem que descansar também, né? E a É, gente está ali insistindo. E eu creio que é buscar no Senhor o equilíbrio para saber quando parar e até onde ir, né? Porque às nossa. vezes o mundo acadêmico, ele, assim, claro que eu acho que vai depender da personalidade também, mas alguém que gosta de ler, de estudar, vai achar o mundo acadêmico algo muito atraente, assim, né? Isso de desejar ser grande no mundo acadêmico, às vezes fazer um mestrado, um doutorado, e aquilo, você pensa assim, nossa, eu posso viver para isso, eu posso viver para estudar. Mas será que é isso que o Senhor quer? Né? Porque aí a gente tem que ter um equilíbrio. Então, até que ponto eu devo buscar isso, buscar o limite, o Senhor fala, não, até aqui, vai até aqui, mas ao mesmo tempo não fazer com desdém. Então, eu acho que, na verdade, o ponto é fazer para a glória de Deus. Porque se eu faço para a glória de Deus, eu não vou deixar que aquilo ocupe no meu coração o lugar maior do que deve ocupar. E também não vou pecar no outro extremo, que é de fazer de maneira mal feita. Entende? Quando eu faço para a glória de Deus, aquilo tem no meu coração exatamente o lugar que deveria ter. Não vai nem para um extremo, nem para o extremo oposto, né? Eu não faço nem de qualquer jeito, mas também eu não idolatro aquilo. Então, eu acho que quando a gente entende que tudo deve ser para a glória de Deus, as coisas começam a tomar no nosso coração o lugar certo. E de maneira prática, elas começam também a tomar o rumo certo na nossa vida. E aí a gente entende, aqui eu paro, aqui eu continuo, aqui eu faço assim, aqui eu não faço. Acho que é mais ou menos nesse sentido, assim. Nossa, você explicou de uma maneira que, para mim, foi uma das explicações mais Eita, meu Deus. corretas, mais transparente. Por quê? É tão difícil a gente ter um equilíbrio, por exemplo, o quanto nós devemos Eita, nos. tá feio aqui. Ah, o que que tá precisando de ajustar Tava alguma caindo coisa? tudo aqui. Ah, É que é? eu coloquei uns livros aqui para segurar aqui, mas vamos continuar. Quer ajustar? Pode ajustar sem problema. Não, tá ótimo, deu certo aqui. Deu certo? Você Deu pode ter certo. seu tempo aí. Não, Olha, deu certo. é uma das maiores dificuldades que eu encontro, e eu acredito que muitas pessoas encontram, é justamente o que você falou. Porque a vontade da gente crescer na nossa vida profissional, e é do ser humano essa vontade. Na verdade, isso chega, não sei se eu posso usar a palavra, em muitos casos, isso é uma vaidade. Em muitos casos é uma vaidade, é orgulho, não sei, porque você quer. É meio que fosse uma disputa. No ramo profissional, existe uma disputa meio oculta, né? Onde eu quero ter um reconhecimento muito grande, eu quero ser conhecido na mídia como profissional Sim, bom, melhor possível e tal. E para nós cristãos, nós entendemos que nós precisamos ser um excelente profissional, entregarmos com excelência, mas a sim, nossa prioridade não pode ser por aí. E isso não é fácil se a gente ter esse equilíbrio, não é? Você manter a nossa vida profissional, porque nós temos despesas, nós vivemos nesse mundo capitalista, sim. então não tem como a gente fugir, né? Mas ao mesmo tempo a gente dedicar. E esse equilíbrio você explicou muito bem. A gente ter essa resposta aí, isso vai ter que dar um corte, hein? Isso vai ter que dar um corte. Porque, ô Gabriela, aqui nos Estados Unidos você tem seus parentes, está tudo aqui, né? Tudo sim no sentido, tem muitos parentes seus aqui. Eu conheço alguns deles. São pessoas que dedicaram a vida para Deus. Só que nós passamos nós no sentido geral, porque os nossos objetivos aqui nos Estados Unidos, eles são mais fáceis de ser alcançados por causa do dinheiro que vale mais. Então, Sim. essa facilidade da gente alcançar esse dinheiro de maneira rápida e a oportunidade da gente trabalhar mais, porque aqui tem trabalho à noite, tem trabalho ao dia, É, eu não vou generalizar, não, mas assim, é muitas pessoas que perdem o equilíbrio todinho e foca somente no financeiro. sim. Qual o conselho que você dá para as pessoas que estão nessa situação? Eu, eu falaria, busque entender qual é a vontade de Deus para sua vida.
né? Eu acho que o primeiro passo é esse. Busque entender qual é o propósito. Porque eu entendendo qual é o propósito, consequentemente eu começo a compreender qual o papel de cada parte da minha vida nesse propósito, inclusive do meu trabalho, né? Então, porque nem todo mundo tem chamado para ir para as nações, nem todo mundo tem. Eu creio que todo mundo tem chamado missionário, mas nem todo mundo tem chamado para ir para as nações, né? Porque eu tenho chamado para falar para o meu vizinho de Jesus, para falar para o meu colega de trabalho. Então, assim, o chamado do Senhor para mim, por exemplo, é estar em Boston, é estar em Framingham, né? É, é estar ali com a minha família, é ser mãe, é ser esposa, é ser um pai que provê, um obreiro na igreja, um diácono. Eu estou ali. Qual é o propósito do Senhor para minha vida? E eu tenho certeza desse propósito. Então, Senhor, através do meu trabalho, né? Como o Senhor deseja que eu glorifique o teu nome através do meu trabalho? O Senhor tem, às vezes, o trabalho como uma maneira de evangelismo também. Eu tenho meus colegas de trabalho que eu posso evangelizar. E eu creio que a gente entendendo o papel, a gente começa, as coisas começam a tomar no nosso coração o lugar certo. Então, começa, olha, se o meu propósito é esse, então eu estou percebendo que o trabalho está tomando tempo demais. Estou deixando de ir na igreja por causa do trabalho. Estou, Acontece né, muito. tô priorizando o trabalho em detrimento da minha família, não consegui numa reunião de pais, não consegui numa reunião de escola, não consegui nada, não vejo meus filhos, não vejo minha esposa. Quando algo começa a ser prejudicado, quando algo que é primordial começa a ser prejudicado, a gente tem que se atentar a isso. Às vezes o casamento, às vezes o relacionamento com os filhos começa a ficar complicado, porque o pai não vê, o pai não tem tempo para se dedicar, para educar. Então, assim, quando as prioridades começam. Quando a prioridade está invertida, algo começa a dar errado. A verdade é isso. Os sinais vão aparecer, pode ter certeza, né? E, e isso, ter esse discernimento, Senhor, me abre os meus olhos. Oração. Né? Oração é o começo de abrir os meus olhos para que eu consiga perceber as prioridades que estão erradas na minha vida e para que eu consiga consertar tudo isso. Que a gente precisa trabalhar também, a gente precisa de dinheiro. Não adianta, né? Mas o É. Senhor, ele vai ajustando, o Senhor vai mostrando, desde que nós estejamos dispostos a enxergar, né? Ô, Gabriel, na hora que eu estava vindo hoje de Boston para cá, direto para cá, eu estava conversando com o meu pastor, o Aliston. Ele é um pastor novo, mas um pastor com muito conhecimento, pastor muito usado por Deus. E eu tenho o meu pastorado como meu mentor. Então, tudo que acontece na minha vida, tudo assim, eu ligo para ele. Eu ligo, pastor, ele deve, hora dessa ele vai me disciplinar. Eu tanto eu ligar para ele, você vê, vai me disciplinar. É, só que o que acontece? O assunto foi o seguinte: confiar em Deus é muito fácil falar, mas confiar mesmo em Deus, as coisas da sua vida, é difícil. Eu falo, Muito. por, eu falo porque, assim, tem um limite que você confia, mas para você, por exemplo, entregar um propósito, porque, por exemplo, eu, graças a Deus, eu estou trabalhando muito nisso. Eu tenho orado muito para mim me tornar um ser humano melhor, um cristão melhor a cada dia. E isso, a leitura da palavra é muito importante, a oração nem se fala. Mas fala um pouquinho, Gabriel, eu tô explorando um pouquinho, assim, a sua fala e perguntas desse tipo, porque eu percebi que eu posso, que tem a gente só torce o pano que acha que dá para sair água, você sabe disso, né? Então você me desculpa, não tava, pessoal, isso aí não tava nem nessas perguntas, não tava nem no esboço não, tá, gente? Nós não fizemos nada disso não. Fala um pouquinho sobre a gente confiar, porque é tão difícil. Falar que confia é fácil, mas confiar inteiramente é difícil. O que você tem para falar para nós sobre isso? Você disse assim, que normalmente tem um limite para essa nossa confiança, né? E, É. infelizmente, eu acredito que esse limite seja até onde a gente consegue enxergar as coisas acontecendo, né? Parece que a partir do momento que tudo fica escuro, que a gente não enxerga e não entende mais, é que a gente para de confiar, né? Até aquele momento que a gente parece que está entendendo um pouco de como as coisas vão acontecendo, a gente ainda está confiando, mas quando começa a ficar escuro, a gente, né? E eu lembro que eu assisti uma entrevista uma vez de um pastor, eles estavam entrevistando um pastor e aí estava a esposa dele. É Joel Bick e Mary Bick. Eles são reformados, né? Mas eu achei muito interessante que aí eles perguntaram assim para ele: qual que é o maior arrependimento da sua vida? E ele falou. E aí resolveram perguntar para ela também. E ela falou assim: a resposta dela, que durante toda a vida dela ela serviu ao Senhor verdadeiramente, que ela amou o Senhor.
mas que ela tinha um arrependimento de não ter confiado mais no Senhor. Que, Nossa. e ela era bem idosa, assim, já, e ela falou assim, meu arrependimento é que durante a minha juventude, quando eu era adulta, eu não confiei no Senhor como eu deveria. E por isso eu ficava ansiosa, por isso eu não acreditava que as coisas iam acontecer da maneira como aconteceram, ou que o Senhor faria. E assim, eu poderia ter vivido uma vida mais leve, uma vida mais tranquila. Meu arrependimento é não ter confiado tanto no Senhor. E eu peguei isso para mim, né? Que quantas vezes nossa vida poderia ser mais leve se a gente confiasse no Senhor. E como confiar no Senhor? Na verdade, sim, eu acho que é quase que a pergunta da nossa vida, né? E, por exemplo, essa questão da profissão, né? Eu nunca sonhei em fazer odontologia. E justamente por isso eu sofri muito na época que eu fiz, porque é um lugar onde eu não queria estar. Né? É um lugar que eu sabia que eu deveria estar, mas é um lugar que eu não queria estar. Eu fazia coisas que eu não gostava de fazer. Eu sentia raiva, eu tinha hora, eu falava, meu Deus, isso aqui é muito ruim, eu sou muito ruim nisso. Meu Deus do céu, assim, né? A vontade era desistir ao invés de insistir para realmente aprender, né? E eu me lembrei de uma história que eu ouvi uma história missionária, que tem escola bíblica de férias, né? E aí, na época de criança, contava a história de uma missionária chamada Amy Carmichael. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, né? É uma das grandes missionárias, né, que já existiu. E a Amy Carmichael, ela tinha um sonho quando ela era criança, o sonho de ter os olhos azuis, e ela tinha os olhos castanhos. E aí ela orava de noite, ela falava assim, Senhor Jesus, ela criança, me dê olhos azuis, me dê olhos azuis, amanhã quando eu acordar, eu quero acordar com o olho azul, ela falava para Nossa, a Jesus. fé dela estava alta. E aí ela acordava e ela já ia direto pro espelho e nada, e nada. E aí depois ela cresceu e ela foi ser missionária na Índia. E aí ela escreveu vários livros e aí ela conta que ela passava pó de café no rosto para entrar nos templos na Índia para resgatar as crianças que eram abusadas. E aí ela fala que quando ela entrou nesses templos e resgatou essas crianças, ela percebeu. Porque ela passava pó de café porque ela era branca, então para disfarçar no meio dos indianos ali, né? Então ela percebeu que se ela tivesse olhos azuis, ela não poderia nunca entrar num templo daquele. E aí ela diz Nossa. que ela percebe então por que, que ela não tinha olhos azuis, que até na cor dos olhos dela o Senhor sabia o que estava fazendo. E também tem uma outra Nossa. missionária que se chama Gladys. E, na verdade, é no livro de Elizabeth Elliot, né, que é outra missionária, ela falando sobre confiar em Deus, ela conta a história de Gladys. E aí Gladys, ela nasceu na Inglaterra, em Londres, se eu não me engano, e aí a Gladys, ela era baixinha do cabelo preto. E as amigas dela eram loiras altas, né, dos olhos azuis, inglesas, e aí ela sonhava em ser assim também. E ela ficava, Senhor, por que que eu não sou assim como as minhas amigas, né? Por que que eu não sou assim? E aí ela cresceu e virou missionária. E aí ela foi enviada para Xangai, na China. E aí a história, ela mesma fala que quando ela pisou no porto de Xangai, que ela olhou todas aquelas pessoas, e ela fala assim, todos eles eram do meu tamanho e tinham a cor do meu cabelo. E eu disse, Senhor, tu sabes o que fazes. E eu fico pensando nisso, assim, que o que me conforta é que o que eu não sei agora, um dia eu vou entender. Talvez não aqui na terra, talvez só no céu. Então, o que me ajuda a confiar no Senhor é que um dia eu ainda vou entender. Um dia, assim como o Gleb, assim Nossa. como ele, eu vou poder dizer, Senhor, tu sabes o que faz. Hoje eu não posso compreender, mas um dia eu ainda vou compreender. Talvez não aqui nessa terra, né? Que a Bíblia fala sobre muito essa questão de que tem coisas que a gente só vai entender no céu. Mas a certeza de que um dia eu vou entender, mesmo que seja no céu, já me basta, né? Tem que nos bastar essa certeza de que o Senhor sabe o que faz. Nossa, Gabriela, irmã Gabriela, você quer me fazer chorar aqui, ué? Olha, parabéns pela forma que você, pela pureza da sua fala, né? Você fala do coração, você fala com o coração. Isso é muito bom, entendeu? E é nítido, é visível que você tem um chamado, que você tem um chamado. É visível que é quando você fala, você, assim, a gente vê que seus olhos brilham com vontade, você tem sede.
Eu vou usar o seu tio, o evangelista Joel, cantor Joel, canta demais, eu gosto de cantar. Ele cantou aqui na minha igreja. Ele me viu, nós conversando, e falou assim, olha, ele falou com o seu tio, o outro seu tio, o pastor Juanito. Ele falou assim, ó, esse rapaz aí, esse Joel ele tem sede de evangelizar. Eu falei assim, eu vivo assim, para mim, em cada momento eu tenho que estar falando de Deus. Eu perdi muito tempo da minha vida sem propagar o ID do evangelho. E graças a Deus eu tive a oportunidade que muita gente não tiveram, que é poder voltar para a casa de Deus a tempo de fazer missões, de Amém. evangelizar. E eu vou falar a verdade, então eu estou empolgado com a sua sede, Amém. de fazer. E você pode preparar que que o seu caminho vai ser longo, tá? O seu caminho vai ser Amém. longo. Aqui, mas só falando um pouquinho da sua profissão. Como que você atende aí? Como você atende na sua cidade? Você tem um escritório próprio? Você tem Na verdade, eu trabalho na parte de radiologia, né? Me interessa essa parte, pretendo fazer especialização na área de radiologia odontológica. Então, atualmente eu trabalho numa clínica de radiologia odontológica, aprendendo tudo a respeito de radiologia, que na verdade radiologia espelha e lauda, né? Porque a gente recebe as radiografias, né? A gente tira o raio-x e aí a gente escreve o que a gente está vendo lá. Na verdade, o que a gente acredita que o paciente tem, a gente escreve. Essa parte me interessa muito. Aí eu fiz um curso também na área de endodontia, que é o canal, né, que a gente fala, né? Então, assim, que são as áreas que mais me interessam, mas atualmente eu trabalho na área de radiologia. Nossa, que legal. Pois é, Gabriela, eu fiz eu coloquei algumas perguntas especiais, tá, para você. E eu, e eu quero. Agora eu fiquei até mais leve com as perguntas, eu fiquei até com vergonha, porque essas perguntas para você vai se tirar de letra. Se eu soubesse, Oh, meu Deus. se eu soubesse, tinha pego pesado nessa. Não, você tem qualidade para me pegar pesado. Mas a primeira pergunta é a seguinte: se você pudesse deixar um único ensinamento para o mundo inteiro, qual seria? Obedeça a Deus. Eu creio que uma das virtudes das quais as pessoas mais carecem ultimamente é aprender a obedecer, né? E a Bíblia fala muito sobre obediência, né? Só porque ultimamente a gente vê que as pessoas elas são muito soberbas e elas não querem aprender a servir, a se submeter. Porque nós, seres humanos, nós temos um ego muito grande, então a gente não gosta de se submeter. Mas a Bíblia diz que aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então, quando eu obedeço ao Senhor, eu vou colher os frutos dessa obediência. Porque quando eu ando no meu caminho, que eu tracei para mim mesmo, eu não tenho segurança nenhuma, né? Eu não tenho a mão de Deus me segurando, né, nos momentos difíceis. A mão dele ali comigo, ele me guiando. Mas quando eu obedeço ao Senhor, por mais que eu tenha momentos difíceis, eu tenho a certeza da presença dele ali comigo. Eu posso estar sofrendo, mas ele está ali comigo. Então, quando eu obedeço, eu tenho a certeza de que mesmo no sofrimento há um propósito. Porque se eu não obedeço, o meu sofrimento talvez não tenha um propósito. Talvez ele seja a causa né, a consequência das minhas próprias atitudes. Nossa, Entendeu? Então, assim, se eu obedeço ao Senhor, até o sofrimento pelo qual eu passo tem um propósito específico, né? A vontade de Deus está até nesse sofrimento. Então, obedeça ao Senhor, sempre. Mesmo que o seu coração não deseje obedecer. Obedeça mesmo quando não tiver vontade de obedecer. Só obedeça ao Senhor, porque nunca a gente vai colher fruto ruim de ter obedecido ao Senhor. Mas sempre a gente vai colher um fruto ruim por ter desobedecido ao Senhor. é. Gente,
Vocês que estão assistindo me respondam. Somente eu que estou empolgado com a maneira como que a doutora fala tão bem, como que a missionária expressa tão bem, gente. Nossa, você fala bem demais. Você gosta de leitura, né? Você lê bastante, não é isso? Muito. Gosto muito de ler. Muito. Então, gente, fica a dica aí, ó. A leitura, ela te dá facilidade, melhora até a sua comunicação, sua dicção, né? A forma de você expressar, porque conhecimento, né, é dinheiro, né? Conhecimento é dinheiro. Olha, baseado no que você falou, eu achei muito interessante, porque a Bíblia fala que Deus tem os melhores planos para nós. Nós não sabemos o quanto que Deus quer o nosso bem. Mas isso é forte que você falou, porque quando nós vivemos uma vida em obediência a Deus, automaticamente a gente tem a certeza do que está acontecendo conosco, era preciso que aconteça. Porque não tem motivo de Deus querer pesar a mão sobre nós. Não é isso mesmo que você quis dizer? Sim. Gente. Nossa, como que você, lá na sua igreja, você tem oportunidade para dar mensagem, uma coisa assim? Para dar uma palavra? Sim, sim, na verdade, no que precisar, né? Eu estou É? aqui para servir, né? Seja criança, seja jovem, né? O que tiver oportunidade. Você E aí a prega, se gente, precisar de pregar. sim, Eita, glória a Deus. dá um nervoso, mas a gente vai. Então, quem é Jesus na sua vida? Ele é meu Senhor. Eu acho que essa é a característica mais importante que eu considero dele para mim, né? E não vejo isso. Acho que assim, se eu falar isso, às vezes para alguém pode soar, né? Porque tem gente que fala assim, ele é meu pai, né? Não que eu não enxergue ele dessa maneira, ou que eu não enxergue o amor dele, mas ele é meu Senhor. Isso para mim é porque ele quem governa tudo, né? Ele quem dita as regras, mesmo quando eu quero fazer diferente, né? E é isso. Nossa, Jesus é tudo, né, irmã? Como que a irmã Gabriela, gostaria de ser lembrada daqui 30 anos? 30. Estarei com 52 anos. Daqui 30 anos. É tão Como bom alguém que ser. eu... Antes de você responder, é tão bom ser nova que não tem medo de falar a idade. Depois que você passar dos 40, você já não vai falar a sua idade assim mais, não, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. Ah, Como que você gostaria de ser? Como que você gostaria de ser lembrada daqui a 30 anos? eu creio como alguém que obedeceu ao Senhor, né? Que obedeceu ao chamado dele. Né? Que eu vejo assim que, às vezes, o Senhor nos diz algumas coisas e a gente não quer obedecer. Eu quero poder chegar no final da minha vida tendo certeza de que tudo que Ele me ordenou, eu disse sim. Né? De que eu não desperdicei nem um minuto, nem um segundo, né? De que eu vivi realmente da maneira mais plena possível, sendo uma pecadora aquilo que Ele tem para mim. Nossa, é forte, hein? Pergunta número 4. Qual experiência mais marcou sua caminhada com Deus até hoje? Eu acredito que seja a minha conversão, né? Assim, por mais que eu tenha nascido num lar cristão, eu creio que tem aquele momento que a gente realmente entende que o Senhor é o nosso Senhor, né? Não apenas o Deus do meu pai, da minha mãe, dos meus tios, né? Mas o meu Deus. Então, assim, eu creio que foi esse momento, né? Porque, assim, exemplo nunca faltou, iniciativa, não, iniciativa não é essa palavra que eu queria, incentivo, né? Incentivo também não. Mas aquele momento assim que eu fui tocar, né, eu percebi, não, agora é ele e eu, né? Não é eu, meu pai, Deus, é eu e o Senhor. Nesse momento que eu tive assim, essa conversão, foi no encontro de jovens da minha igreja, normal mesmo, assim, que eu realmente senti o Senhor me tocar e depois daquele dia tudo mudou.
Não sei explicar como aconteceu, mas eu sei que algo mudou dentro de mim. Eu tive certeza de que eu queria viver para ele, né? Eu era adolescente, bem novinha, mas foi nesse dia. Olha, você tocou num ponto aí muito importante, e eu queria ouvir um pouquinho de você, porque é difícil achar alguém que fala tão abertamente do que você falou. Geralmente, quem nasce num berço cristão, né, tem muitas pessoas que usam esse termo, nascer no berço cristão, né? Quem nasce numa família evangélica, e cresce numa família evangélica, tem gente que acha que o filho automaticamente ele não precisa aceitar Jesus, reconhecer que Jesus é o Senhor. Mas é o contrário, que a salvação é individual. É claro que Sim. os pais, a igreja influencia, mas chega um momento, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso, aquele momento onde aquele jovem, ele precisa, ele dentro dele, falar, não, eu quero servir o Senhor, não pelo... Fala um pouquinho, eu gostei disso, esse assunto vai ser interessante para você. O meu pai, ele sempre falava assim, você precisa conhecer Deus por você mesmo, né? Você precisa conhecer Deus por você mesmo. Aí ele falava assim, a gente não vai entrar no céu de mão dada. Isso que me marcou, porque a minha vida inteira ele sempre falou, a gente não vai entrar no céu de mão dada. A gente vai entrar no céu de maneira individual. Não tem como eu te levar para o céu, somente o Senhor pode te levar para o céu. E ele sempre falava isso para mim. E eu ficava pensando nisso, falava, meu Deus, né? Eu preciso encontrar o Senhor de alguma maneira para que eu consiga chegar lá, né? E eu agradeço a Deus pela minha família, na verdade, porque eu sei que essa questão de nascer na igreja, e mais especificamente, ter uma família tão envolvida com o ministério, às vezes a gente vê filhos de pessoas que, né, são tão usadas se perdendo. Na verdade, infelizmente, é uma coisa que às vezes é um pouco comum, né? Não, isso acontece muito. E eu agradeço a Deus pela minha família, porque eu creio que a minha família teve a sabedoria, né, de mostrar a obra como algo bonito, entende? De olhar para mim e para os meus primos e falar, a obra é algo que é bom, né? Tipo assim, a obra nunca foi algo que foi demonstrado de uma maneira assim, por mais que às vezes custe tudo, seja difícil, nunca foi demonstrado dessa maneira. Tem seus desafios, sempre foi mostrado assim, tem seus desafios, mas é algo bom, é algo que você tem que almejar, né? E foi ensinado pra gente assim, da nossa família, entende? Não é algo que a gente foi ensinado a desprezar, ou talvez, né, faltou exemplo, então às vezes a gente acabou assim, ai meu Deus, trocava a obra pela gente. Não, pelo menos nunca passei por esse problema. Então eu creio que assim, pelas prioridades estarem da maneira correta, foi inevitável que eu não amasse a obra, né? Que não fosse colocado no meu coração esse amor pela obra. Nossa, Só assim, então, assim, na verdade, eu devo muito, 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 muito à minha família. À minha família, a maneira como a obra foi apresentada, né? então eu vou fazer um... Repete a pergunta, fazendo favor. Hã? Repete a pergunta. Não, Que eu dei uma... a pergunta era justamente essa aí mesmo. A resposta você respondeu muito bem, que foi a questão do filho do crente que nasceu no berço evangélico, ele tem um momento da vida dele que ele, por si próprio, ele precisa aceitar Jesus. Não quer dizer o ritual de ir lá na frente aceitar Jesus. Não é isso que eu estou querendo dizer, levantar a mão. Eu estou querendo Sim, dizer interno, ele reconhecer, não, eu quero servir esse Jesus sim. não porque o meu pai me obrigou. E você respondeu, agora eu vou fazer uma pergunta polêmica, se você não quiser responder, não precisa responder. O que você acha dos pais que se vangloriam em falar, meu filho não, meu filho, ele é obrigado a servir a Deus. Às vezes o filho está com uma certa idade já e ele orgulha de o filho ser obrigado aquele filho, aquele pai que leva o filho no cabresto, que não sei o que bate. Eu não vou falar, não usar a palavra bater, não, porque ele não é bom. Mas que age de maneira dura ali, né? O que você acha disso se você não quiser responder, porque ele pode te comprometer. Mas se você quiser... Não, eu creio que assim, a Bíblia responde tudo, né? E a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. Então, quando é criança, a criança não tem escolha, né? Então, assim, Uhum. o pai tem a obrigação de levar, mesmo que às vezes da piti, da birra, tem que levar,
né? A criança não tem escolha, tem que ensinar a criança. Mas a partir do momento que a pessoa, né, deixa de ser criança e já tem idade, já tem consciência e decide por si própria não servir ao Senhor, aí já não, né, não é mais responsabilidade do pai. Eu creio que, assim, se o pai ele educou o filho como criança nos caminhos do Senhor e ele ora pelos filhos, ele fez o papel dele. Ele deu o exemplo, então ele fez o papel dele, né? E quando Sim. torna adulto, não cada, existe um livre-arbítrio, né? A gente não escolhe, né? A gente, que nem meu pai falava, a gente não leva o outro de mãozinha junta, né? Não leva para o céu, né? A gente não segura na mão do outro e leva para o céu junto com a gente. E assim também, infelizmente, com, às vezes, com o esposo, com a esposa, com o pai, com a mãe, com o filho, com a filha, com o tio. A gente não leva ninguém para o céu. Então, o que nos resta é orar e dar exemplo. Né? Quando passa essa fase da infância, continue dando exemplo e continue orando. É o melhor que nós podemos fazer. Então, deixo uma mensagem para os jovens, baseado na seguinte ideia. Tá difícil, não é fácil você ser um jovem cristão hoje em dia, não. Não é fácil, as oportunidades são muitas, o inimigo tem feito o papel dele direitinho, né? O inimigo está trabalhando bonitinho, né? Não vou dar parabéns para ele não, mas ele está trabalhando bonitinho, ele está atuado, o papel dele está fazendo, colocando oportunidades para, principalmente para os mais novos, os jovens. Que conselho que você deixa para esses jovens eles permanecer em Cristo em meio a tantas oportunidades aí, em meio a tanta tecnologia? Qual o motivo? O que motiva? O que você aconselharia para ele? Dá um conselho para esses jovens. Eu creio que a Bíblia fala para a gente olhar para o nosso autor e consumador, né? Autor e consumador da nossa fé. Eu creio que os nossos olhos devem estar fitos e fixos em Jesus. Quando a gente olha para alguma outra coisa, às vezes a gente dá aquela balançada, né? E a gente começa a ficar assim, às vezes quer ir para um lado, quer ir para o outro, mas quando a gente olha para Jesus, vem o vento, vem a tempestade, vem tudo e a gente permanece firme, porque Ele é a rocha mais firme, a única rocha verdadeiramente firme. E eu creio que quando a gente tem os olhos fixos em Jesus, mas na eternidade que Ele tem para nós, acho que esse é o segredo. Porque quando a gente compreende que tudo que nós temos aqui é passageiro, esse é o nosso problema. A gente acha que compreende isso, mas a gente não compreende. Porque a gente age como se nós fôssemos eternos aqui na Terra, né? Então a gente busca muitas coisas da Terra, a gente se preocupa em parecer ser tanto aqui na Terra, né? Em passar a imagem de ser, não sei o quê, porque a gente pensa que o nosso fim, na verdade, né, é aqui. Mas quando a gente compreende que isso aqui é nada, perto de uma eternidade inteira que ainda nos espera, então a nossa maneira de viver muda. Porque a gente pensa assim, é tão pouco tempo que eu tenho aqui, eu não posso dar bobeira, eu não posso fazer besteira, eu tenho que fazer da maneira certa. Né? Eu tenho que fazer ao máximo tudo para ganhar almas, eu tenho que fazer ao máximo tudo para servir ao Senhor e dar exemplo. Eu acho que o que nos falta é a visão da eternidade. Esse anseio por chegar no céu. Porque a gente ama demais essa terra. A gente ama demais o conforto e o dinheiro e essas coisas. São coisas lícitas, né? Eu não sou extremista, misericórdia, né? Eu gosto de Uhum. conforto. Mas eu digo assim, nos falta visão da eternidade. Nos falta desejar estar no céu e ir para o céu, né? Uhum. Olha, eu vou tentar conhecer um pouquinho mais você, porque rapidinho, né? Porque eu acredito que as pessoas também ficam muito interessadas depois dessa aula, depois desse estudo bíblico, essa aula de teologia aí. É, eu vou fazer umas perguntas rápidas, não tem problema. Dentro da Bíblia, quem você mais admira dos grandes nomes da Bíblia? Eita. Não vou colocar Jesus porque é muito clichê, né? Vamos... Jesus não, Jesus Tá. ou seja, Jesus Deixa não vale, Jesus não vale. Dessa vez Jesus não vale. Dessa vez não vale. Olha,
Eita, que essa é difícil. É muito difícil. Mas eu creio que. Cuidado quem que você vai escolher, porque você vai encontrar esse povo lá, tá? Eles vão cobrar de você quando chegar lá, tá? Eles vão falar assim, ó, você escolheu o outro, não me escolheu, hein? Você vai encontrar isso lá no céu. Então você, calma, esteja bem. Mas eu creio que o apóstolo Paulo é alguém que sofreu muito, 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 mas que conseguia encontrar propósito no sofrimento. E eu creio que, com certeza, o apóstolo Paulo, assim, as coisas que ele escreve, né? Ele falou que eu aprendi a ter pouco, eu aprendi a ter muito. E ele viveu tantas coisas, um naufrágio, foi picado por uma cobra, e tanta coisa que ele passou. E quando ele fala, né, que ele não estava conseguindo ele escrever, porque ele não estava conseguindo chegar, e aí a gente vê na teologia, né, o lugar onde ele estava era tão escuro, era tão insalubre. E eu fico pensando assim, aí ele escreve a carta dos Filipenses, que é a carta da alegria, estando preso numa situação como essa, eu penso, meu Deus, me falta muito ainda, me falta muito. Eu desconfio que você falar Paulo, talvez Esther, mas para a próxima live não vou parar aqui não. Eu quero que você vai me responder qual o seu espinho na carne, mas não hoje. Você falou de Paulo, então qual é o seu espinho na carne? O que significa espinho na carne para você? Mas vamos deixar para a próxima, para as pessoas virem da próxima, tá? Saber a resposta dessa pergunta. Oh, meu Deus do Aqui, céu. nos dias atuais, desta vez não pode ser ainda ninguém da sua família. Quem é o líder em vida que te representa, que você pode falar deles? Depois eu quero que você Olha, fale depois eu quero que você. Porque se você quiser falar da sua família, ok, mas você vai comprar briga. Você vai comprar briga. Os seus tios de é paparica melhor deixar demais. quieto, né? Os seus tios de paparica. Por isso que eu falei, não é da família, eu conheço seus tios. Se você falar um, o outro falar, uai, o que tá acontecendo? Então, escolhe outro. Eu creio que assim, que às vezes é um pouco difícil falar de alguém que, por mais que tenha muita representatividade, mas às vezes a gente não conhece a vida de verdade, né? E aqui não falando de alguém que não viva o que pregue, não, mas eu creio que é mais fácil falar. Eu falo isso porque eu quero falar é que eu creio que seja mais fácil falar de alguém que você convive com, entende? Então, eu coloco o meu pastor, né? Que é uma pessoa íntegra, uma pessoa que tem servido ao Senhor. Eu acho que faz 40 anos na mesma igreja, cerca de 40 anos, na mesma Nossa, então cidade. é merecido. Eu ia falar que você estava fazendo média, Que é um mas mestre da não. palavra do Só Senhor. de você falar E que eu ele tem vejo, 40 anos na mesma igreja, você não está fazendo média, não. Pode continuar, e desculpa. eu creio que assim, não apenas creio, é a verdade, né? Ele é uma pessoa que estudou muito a palavra do Senhor e tem um conhecimento gigantesco, né? E é uma pessoa extremamente culta. E assim, eu fico pensando assim, ele podia ter chegado, humanamente falando, em lugares tão mais longe do que Trindade City, né? Né? Em lugares tão assim, mas o Senhor falou para ele ficar aqui, ele ouviu o chamado do Senhor e tem fornecido para nós um material tão excelente, um alimento tão sólido para nós aqui de Trindade, sabe? E eu sou grata por isso e eu creio que esse é o exemplo que eu tenho, de alguém que eu sei que realmente vive e que prega. Uma cantora. Eita! Nossa! Essa é muito difícil. Você achou que ia ser moleza, né? Você achou que não colocar você em situação difícil, não, né? É. Nossa, Deus, essa é muito difícil. Pode ser banda? Pode ser. Sei que você está querendo se sair bem, para não falar não. Pode ser um louvor. Uma banda você pega muita gente, né? Tá bom. Pode ser um louvor, então. Meu Um louvor louvor, favorito. pode ser um louvor. Meu respirar. Sabe? Quem canta? Te falar que eu não sei porque ele é traduzido, então eu não sei quem compôs. Mas meu respirar. Uhum.
Sabe qual que Eu é? não sei. Talvez falando assim, eu não sei. Este é o meu respirar, tua vontade feita em mim. Ah, eu acho que eu já E ouvi isso. eu, sabe? Eu nada sou sem ti. Ô, gente, alguém que tá aí online conhece esse louvor? E alguém sugere que a irmã Gabriele cante mais um pedacinho dele? Não, É não alguém? estava no contrato essa parte. Não, mas tá bom. Aqui, que legal, tá? Que legal, você saiu bem nas perguntas. Pois é. Se a gente descobrisse que essa seria os seus últimos momentos, que ninguém quer que você parte, mas qual seria uma frase que você deixaria para a humanidade? Uma frase, vou Pode ser pensar. uma frase mais longa, pode ser algo bem à vontade. Estou meditando aqui. Ah lá, estão falando assim, ó, canta sim, um pedacinho. Ah lá, conheço, mas quero que ela cante. Ah, vai ter que cantar um pedacinho. Ah, vai ter, ó, agora já não é eu mais. Agora não sou eu mais que estou Eu vou pedindo, anotar o agora. nome de todo mundo que falou para eu cantar. Ah, Ô, pessoal, eu vou pedir para quem está aí segue ela, compartilha, né, essa live depois. Eu vou deixar lá no meu YouTube, canal do YouTube, A Voz que Edifica. Vai estar lá. Pega Amém. depois, vai lá, segue o A Voz que Edifica. Você tem YouTube? Não. Tem não? Pois é, aí vocês pegam lá o link, encaminha para as pessoas, porque vocês viram o que essa jovem falou aqui. Muito interessante, muito conteúdos bons que vai edificar. E você é uma voz que edifica mesmo, hein? Você realmente é uma voz que edifica e vai edificar muita gente. E Amém. antes de você cantar um pedacinho do louvor, responde, me fala a A frase que frase. você deixaria. Oh, nossa. Eu vou ser clichê. João 3,16. João 3,16. Eu acho que resume, né? Aquilo, o objetivo de toda a nossa vida, que é conhecer ao Senhor, né? Que Ele morreu por nós, para que nós tivéssemos vida e vida com abundância, né? Então, João 3,16. Além de falar bem, ela é inteligente. Você sai bem das perguntas. Ô, irmã, eu não quero. Eu vou. Já está convidadíssima para nós fazer a próxima live, tá? Nós vamos organizar Amém. um momento. Eu quero aproveitar as pessoas que estão aqui ao vivo. Eu quero passar uma notícia aqui para todos que estão aqui me assistindo. Eu estou muito feliz hoje, porque de hoje para frente eu estou fazendo parte do quadro de jornalista do do maior jornal aqui dos Estados Unidos, o Brazilian Times. Então, Olha só, que agora bênção. a nossa próxima entrevista você vai estar, quem sabe, né, é, dentro de uma live dentro do jornal Brazilian Times, ou ainda nós estamos trabalhando de que forma que eu vou. Hoje nós só fechamos um pré-contrato, né? Eu não sei se ainda não sei se vai ser algo como um podcast ou um programa de TV. Há possibilidades, ou quem sabe só limpar o prédio lá mesmo. Talvez eu estou precisando de alguém para limpar o prédio lá, né? Eles estão querendo, eu aceito também. Vou aceitar, ué. Se olha, contratamos você para limpar o prédio. Eu falo, bora, quanto tá pagando? Eis-me aqui. Vou evangelizar quem passa lá, entendeu? Então, assim, eu estou muito feliz por eu fazer parte do maior jornal aqui dos Estados Unidos brasileiros, Brazilian Times, agora para frente. Ainda não sei como que eu vou enquadrar lá dentro, não sei. Eu vou deixar todos saberem assim que possível. A irmã Gabriela já está convidada para ser, independente do que só se for limpar
se for limpar o prédio, irmã, quando você vir, você me ajuda. Combinado. Então, tá aqui. E seguir a Gabriela lá, todos, já vai lá agora e segue ela, segue meu canal também, A Voz que Edifica. Eu agradeço a todos aí. E eu quero que Amém. você, irmã, com essa conhecimento bíblico e conhecimento social e com sabedoria espiritual que é visível que você tem, eu quero que você fique à vontade para encerrarmos, você falar o que você sai do seu coração para nós finalizarmos essa live. Eu creio que a gente pode finalizar com oração, né? Tudo deve se iniciar com oração, terminar com oração. Creio que oração é a base de tudo, né? Agradecer a Deus por essa oportunidade, ao irmão também, né? Por ter aberto essa oportunidade, né? E um momento que, assim, eu me diverti muito, foi muito legal e, assim, nossa, que interessante, assim, sabe? Ver o que Deus tem feito aí nos Estados Unidos também e agradecer ao Senhor por tudo isso, né? Que por meio da internet Ele nos apresenta pessoas, nos apresenta projetos que nós não conheceríamos, talvez, né? Se não fosse por meio desse meio digital. Então, uma oração. Convidar todos antes da oração. Gente, nós vamos estar orando aqui, nós vamos incluir todos que estão aí ao vivo na live, na oração. Não saiam da oração, não saiam nesse momento. Vamos estar orando pela sua vida. Aonde você estiver, eu quero que você se conecte a Deus com o seu pensamento. Amém. Apresente as suas demandas a Deus neste momento, tá? Eu quero que você ore conosco, junto conosco agora, para que... E confie em Deus. Confie em Deus. Tenha, como a irmã falou, um equilíbrio na sua profissão. Dedique a maior parte do seu tempo, né? Eu até fiz um corte esses dias falando do que nós postamos nas redes sociais, né, irmã? Não sei se você chegou a ver lá o que nós postamos nas redes sociais, porque a maioria das pessoas posta tudo nas redes sociais. Posta coisa de jogo, posta coisa de time, posta coisas de político, e eu não sou nada contra disso. Você pode postar, eu posto também, eu gosto de falar do Flamengo, gosto de falar de seleção brasileira, gosto de falar de política, só que isso não pode ser o centro da minha vida. Eu acredito que nós que somos cristãos, nós devemos trabalhar dentro de um equilíbrio de forma que a prioridade da nossa vida não seja focada em ficar postando coisas seculares. Ok, pode postar, as redes sociais é para isso. Mas usa as redes sociais como um instrumento para levar uma mensagem. Aquilo que vem na sua mente, aquela mensagem que você posta, pode mudar a vida de alguém. Então você que está aí, compartilhe um vídeo que você gostar, vai para a internet, fala alguma mensagem que você tem que fazer, que você tem vontade de falar, algo que você... Convide, entre em contato comigo aqui, fala que você tem um testemunho, nós vamos ajustar alguma coisa para a gente colocar lá, se você não tem acesso à internet. Ou seja, não guarda só para você aquela experiência que você adquiriu durante o tempo. Amém. Transmite isso para pessoas que o que para você talvez é insignificante, para outros é o que a pessoa precisa ouvir para acabar de aproximar de Deus. Quer orar? Quer continuar falando? Quer falar Amém. algo? Não, eu creio que é isso mesmo, né? E existem pessoas. Eu tenho acesso a pessoas que você não tem, você tem acesso a pessoas que eu não tenho. Então, quando eu cumpro o meu chamado, pode ser nas redes sociais, quando eu compartilho algo, eu estou levando o evangelho a pessoas que outros não têm acesso. São as pessoas que às vezes são do meu trabalho, são os meus familiares, né? Então, assim, nós somos missionários, todos nós somos missionários. Glória a Integrais. Deus. Somos missionários integrais em todo o tempo. Aleluia. Glórias a Deus. Então fica à Então vamos vontade orar? em orar. Amém. Senhor Jesus, primeiramente nós te agradecemos por esse momento, por essa oportunidade. Pai, que o Senhor continue guiando
cada um de nós, que o Senhor esquadre o nosso coração e a nossa mente, para que nós possamos, Pai, ter discernimento a respeito da Tua vontade para cada um de nós. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos enxergar da maneira que o Senhor deseja, da maneira que o Senhor enxerga. E que o Senhor possa abrir os nossos ouvidos para que nós tenhamos, Pai, essa capacidade de ouvir a Tua voz e discernir, Pai, e ter a certeza de que é o Senhor que está falando conosco. Para que todas as outras vozes sejam silenciadas de maneira que a Tua prevaleça na nossa vida. Para que nós venhamos viver exatamente aquilo que o Senhor tem para nós, da maneira mais plena possível. Para que o Teu nome seja sempre glorificado em cada área da nossa vida, em cada oportunidade que o Senhor nos concede, Pai, por mais cotidiana que seja. Que nós venhamos glorificar em tudo que nós fazemos, que nós venhamos andar no Teu propósito para nós, para que em tudo o que acontecer, Pai, nas nossas vidas, haja também um propósito. Nós te louvamos e te agradecemos, te pedimos um coração obediente, um coração ensinável, Pai. Que toda soberba, que todo orgulho, Pai, seja retirado agora, seja repreendida das nossas vidas, do nosso coração, para que nós possamos servir ao Senhor da maneira que o Senhor deseja e da maneira que o Senhor merece. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, viu que maravilha? E viu que benção. Quem quer mais? Quem quer a próxima live com a irmã Gabriela? Deixa um oi lá, porque nós vamos ter mais. Eu termino aqui agradecendo você, Gabriela, por você ter me conceder essa entrevista. Agradecer, dar os parabéns, dando os parabéns para a sua família, para os seus pais, para a sua família aqui dos Estados Unidos, são os meus amigos de coração, passei a amar todos. Parabéns para o seu pastor, porque se você tem isso também, esse dom todo também, ele tem grande parte nisso. Um abraço para todos da sua igreja, todo mundo que estão na live aí. Gente, continua seguindo a gente, continua aí que vai ter mais, tá bom? Amém. Glória a Deus. Gabriela, Pai, Senhor. a paz do Senhor, tchau, obrigadão, fique com Deus.